ela brincou até com o médico da... Ah, meu Deus. O que ela falou? Não me lembro mais. Deve ter sido besteira. Não sei. Ela disse que ela queria ir num bailão, daí ele disse assim pra ele. Um bailão? Um bailão, é. Daí ele disse assim pra ela, mas você pode namorar um agora, namorar um depois, né? Daí eu disse assim, eu vou pegar primeiro os mais novos, depois os mais velhos. Amor livre. É. Amor livre. Ai, Jesus. Então vamos lá, meu povo. Estamos na reta final do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos conversar sobre o... Mas ela é branca. Do Neida. Você é branca. Nossa, neve pura. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 22. Não separareis o que Deus juntou. Quem lê o título do capítulo acha que quem casa não pode separar, né? Mas não é por este caminho. Então, esse é um capítulo bem curtinho, mas muito enriquecedor. E eu trouxe algumas ideias também de uma outra corrente que a gente vai pincelar aqui hoje. Então, para a gente nortear o encontro de hoje, tem, digamos, 2 princípios. O primeiro está aqui. Imutável, só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. Por quê? Porque a gente evolui, né? Nós evoluímos. Então, o tanto que já não aconteceu de mudanças desde a época de Jesus para cá, desde a época de Moisés para cá, desde a época do Antigo Egito para cá, enfim, desde muito antes de Jesus. Então, as leis humanas, digamos assim, elas são justamente para nortear a época que elas surgiram, a época que elas estão inseridas. E a única coisa que não muda são as leis divinas. É essa a ideia. O segundo princípio é justamente uma dessas leis, que é a lei de amor, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, eu queria trazer aqui as diferentes ideias de família, para fugir um pouco dessa questão do pai, mãe e filhos. Porque não existe só esse tipo de família. Então eu trouxe alguns tópicos. Vindo lá olhando na história, talvez vocês já tenham presenciado isso, os tais dos casamentos arranjados. Que o noivo e a noiva não podiam escolher estar naquela relação, mas é um negócio arranjado pelas famílias mesmo. Então, se a gente for ver na história, por exemplo, medieval, ali de reis e rainhas, era tudo um jogo político, na verdade. De tudo interesse para manter as famílias, os reinados, a riqueza, sempre naquela condição mais elevada, digamos assim, socialmente. Mas vocês também já devem ter presenciado em algum momento um casamento arranjado. Não sei se tem ou não. Mas enfim, eu lembro de uma história de que... eu não vou citar quem é, mas aquela mulher, ela não podia estar com o homem ali que ela gostaria, que ela amava, porque os pais não queriam que ela ficasse com ele, porque ele era, sei lá, inferior socialmente, digamos assim. E isso não faz muito tempo. Então, outra ideia de família que eu queria trazer aqui é a ideia da comunidade indígena, que é muito diferente dessa ideia, né, dessa cultura europeia, digamos assim, que a gente tem, que justamente veio dos portugueses, veio dos colonizadores. Então, as comunidades indígenas, elas têm um conceito de que a família é a própria comunidade. Não é só
aquelas duas pessoas e os filhos. Mas não, sim, existe ali, tem um relacionamento, né, do homem e da mulher para gerar. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu de fato não sei. Mas o que eu quero trazer aqui é que quem cria as crianças é toda a comunidade, todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda. Não está só especificamente vinculado a duas pessoas, pai, mãe e filhos. Então toda a comunidade se ajuda como um todo. E isso, querendo ou não, é um tipo de família. E daí, já vindo para a ideia que a gente tem mais atual, da heteronormatividade. Que daí sim, entra o homem e a mulher como os principais ali atores da família. Isso, os pilares da família. E é justamente o homem e a mulher. A heteronormatividade muitas pessoas acham que isso é a única coisa correta que existe, mas não. Eu não vou nem entrar ainda no relacionamento homoafetivo, mas existem tipos de família que envolvem, por exemplo, os avós criando os netos, porque os pais ou não são presentes, ou não são mais vivos, enfim. Ou então a família que é justamente só o pai e o filho, ou só a mãe e o filho, que existe muito. Ou então os tios e as crianças, enfim. Num contexto assim dessa multiplicidade de famílias. E também temos as relações homoafetivas, que é uma coisa, não mais aceita, porque elas sempre existiram. Desde muito antes de elas serem historiciadas, né? Comentadas, relatadas. Mas a gente sabe que sempre existiu essa relação homoafetiva. E também não deixa de ser um tipo de família. E muito mais respeitada hoje em dia. Não tanto quanto deveria, mas ainda é mais respeitada do que antigamente. E hoje as pessoas da comunidade LGBT, a maioria, bom, não vou dizer a maioria, mas elas não sentem mais essa vergonha. Elas não se prendem mais, né? Não deixam mais de ser quem são. Graças a Deus. E, né, as leis, as pautas. Mas isso é uma evolução da sociedade também. E daí aqui eu quero trazer o segundo princípio, que é acima da lei civil, a lei divina, que é a lei de amor. Então todas essas ideias de família, pode ser que elas têm alguma afetividade, alguma relação, algum sentimento de amor, alguma emoção de amor. Nos casamentos arranjados eu acho pouco provável, mas vai que se cria um afeto durante, né, o casamento. Mas enfim, a lei de amor ela vem acima da lei civil. Então a lei civil ela vai sempre mudar, ela vai estar sempre em mutação conforme a evolução da sociedade em si. Tanto que não era aceito o casamento homoafetivo, hoje já é. Não existe uma lei que fala sobre, mas houve um julgamento no STF que permitiu essa igualdade. Então, digamos que a lei civil está se moldando de acordo com a evolução da própria sociedade. E não quer dizer que seja um relacionamento entre dois homens e duas mulheres que não vai existir o amor. Às vezes existe mais amor, mais essa compreensão, essa sincronicidade entre as pessoas do que num relacionamento heteronormativo. Não generalizando, mas, né? É possível também. Todo relacionamento tem os seus defeitos, tem os seus trabalhos a serem feitos, isso a gente vai ver mais pra frente aqui também. Ali no texto ele traz a questão da união pelos laços de alma. Então a gente já conversou, tem uns encontros já, sobre essa relação, esses encontros de alma realmente.
E aqui a gente vai trazer especificamente esses encontros de alma numa relação romântica, né? Aqui eu trouxe uma citação do livro O Manual da Dupla Evolutiva do Valdo Vieira. O Valdo Vieira, ele criou a conscienciologia. O que é isso? É uma ciência da consciência humana, mas não tem vinculação religiosa, não tem trabalho mediúnico, é uma ciência mesmo, né? Foca na teoria. Eu achei interessante porque ele traz alguns pontos legais que casam com o próprio texto aqui do Evangelho, dá para a gente fazer essa ligação, por mais que não tenha, digamos, essa relação mediúnica e religiosa, enfim. Então, no Manual da Dupla Evolutiva do Valdo Vieira, tem esse trechinho aqui. Existem consciências com profundas afinidades ou grande empatia que poderíamos chamar de almas irmãs. Então, quando a gente consegue reencontrar essas almas, essas pessoas que a gente tem certeza que a gente já conviveu em outras vidas, não tem palavras que descrevam esse amor, essa relação. Então, imagina isso numa relação romântica, num casal, que tende a ser um pouco mais, digamos, mais intenso, porque a convivência é maior, os objetivos devem caminhar juntos, enfim. Daí tem esse segundo trechinho que eu trouxe mais aqui para uma provocação. Quanto às chamadas almas gêmeas, são tão somente expressões românticas, literárias, infantis e irracionais que não existem perante a realidade evolutiva das consciências. Não vou dizer que eu concordo ou discordo da ideia dele, da questão das almas gêmeas, mas, de fato, essa questão da realidade evolutiva das consciências, quando a gente consegue encontrar essas almas afins, é meio que um norteador para a gente saber que a gente está no caminho certo. E de que, mesmo que não for uma relação romântica, mas quando a gente consegue caminhar junto dessa alma, né, dessa pessoa, numa amizade, enfim, a gente consegue construir muita coisa junto. E é muito mais significativo, digamos assim. É bom. Não tem comida para ti hoje de noite? Ela tá agoniada. Ainda do livro do Manual da Dupla Evolutiva, então o que seria a dupla evolutiva ali pro Valdo Vieira, né? Nesse livro dele. Não é um livro muito fácil de entender, porque ele traz muitos termos técnicos, mas eu vou tentar. Até aqui no texto eu já coloquei algumas palavras mais fáceis. Então, a definição da dupla evolutiva, né, que seria esse casal. É a reunião de duas consciências, duas pessoas, notadamente intrafísicas, encarnadas, né, nós aqui na matéria, afins, que têm uma certa afinidade, maduras e lúcidas. Então, elas têm esse nível de consciência um pouco mais elevado, digamos assim. Elas sabem que elas estão aqui para evoluir, para construir alguma coisa, enfim. Que interagem positivamente, objetivando a potencialização planificada de suas performances evolutivas. Então, elas se unem justamente para que essa união elas possam evoluir juntas. Então, através do convívio produtivo, integral, multimodo e constante. Então, de diversas formas, de forma integral, enfim. Uma relação saudável, que as duas pessoas têm consciência de que estão numa relação justamente para não só mostrar para as outras pessoas que estão num relacionamento, mas não. Em comum acordo, elas sabem que elas estão juntas para trabalharem, para evoluírem, para construírem alguma coisa juntas. Seguindo o texto ali do Evangelho, ele traz a questão do divórcio. Então, às vezes, a
a interesses materiais acima da lei de amor. O que isso quer dizer? Trazendo o exemplo ali dos casamentos arranjados, ou nem isso, às vezes as pessoas, né, trazendo no contexto mais não tão atual, mas talvez ainda aconteça. Às vezes as pessoas elas têm medo de se divorciarem, de se separarem. Tanto pela questão de vergonha, Patrimônio. né, do que as outras pessoas vão pensar. Meu casamento não deu certo, o que os outros vão pensar? Então, essa questão material do ego mesmo, né? Da aparência, enfim. E também da questão material mesmo financeira, né? Então, às vezes as pessoas continuam juntas num casamento infeliz por essas questões ou outras que a gente desconhece, porque cada um sabe de si, né? Cada um sabe do relacionamento que tem. E deixam de até amar a si mesmas, porque, tipo, vai estar num relacionamento infeliz. É óbvio que o amor próprio vai estar lá no chão, né? Então aqui eu trouxe o trechinho do texto. Já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Então é justamente essa questão, se não estão felizes mais juntos, se já tentaram, se já conversaram, se realmente não tem mais essa afinidade, então por que continuar junto? Daí aqui eu quero trazer de novo o Manual da Dupla Evolutiva, que ele traz essa questão da separação, da dupla evolutiva, né, da separação do casal, um fracasso ou divórcio, entram 4 categorias de tipos ali de separação, de dissociações. A incompatibilidade física, psíquica, mental ou consciencial integral. Então, incompatibilidade física, psíquica, não sente mais atração por aquela pessoa. Via de regra, todos nós estamos em constante evolução. E às vezes num casamento, numa relação romântica, as pessoas também mudam. Então, às vezes, as ideias de uma pessoa não estão mais, não condizem mais com as ideias da outra. E tá tudo bem. Isso também pode ser um motivo dessa separação necessária. Não somente. Que é o que entra aqui. Incompatibilidade consciencial. Uhum. E tá tudo bem, faz parte. Então, o segundo ponto, falta de comunicação, não havendo diálogo e de desinibição, incluindo aí todas as categorias de diálogos. Eu vejo que a comunicação é o principal pilar que deve existir dentro de um relacionamento. Porque se a pessoa não tem, né, se fica pisando em ovos, que não consegue conversar com o parceiro sobre coisas que não gostou, enfim, que não tá legal no relacionamento, então, que tipo de relacionamento é esse? E não só em relação à falta de comunicação, mas essa falta de... essa vergonha mesmo, a desinibição, essa vergonha de estar com o outro, que entra também, pode ser um dos motivos da falta de comunicação, né? Não ter essa coragem de falar o que sente, não ter a coragem enfim, de comunicar o que precisa ser comunicado. O terceiro ponto, possessividade ou egocentrismo. Possessividade, eu vejo que é o principal motivo hoje da violência doméstica, dos feminicídios. Então a gente precisa colocar na nossa cabeça que nós somos pessoas e não objetos. Nós não somos propriedade de ninguém e nós não temos propriedade sobre ninguém. Então, ok, se está num relacionamento, mas aquela outra pessoa não é minha posse.
Então, quando essa possessividade ela é exacerbada, exagerada, vai acabar influenciando, né? Ciúmes, essa questão de não ter confiança no que a outra pessoa está dizendo, o que a outra pessoa está falando. Ela disse que foi na casa da amiga para fazer sei lá o que, mas eu acho que ela tá me traindo. Então, umas coisas assim bem absurdas, mas infelizmente comuns, esse tipo de pensamento, que vem justamente dessa questão da possessividade e até do egocentrismo, né? E às vezes nem tudo é sobre a gente, a maioria das vezes. Então, o egocentrismo, nem tudo é sobre a gente, nada é sobre a gente. Às vezes a outra pessoa ela só tá passando por um momento difícil, teve um dia difícil no trabalho e a gente acha que é porque é com a gente, mas não é. Então, o quarto ponto, alimentação de ideias falsas ou ilusões, que é mais ou menos isso que eu já falei, né? Ficar criando ilusões na cabeça de que tá traindo, de que tá tendo, né, que mentiu para mim sobre sei lá o quê, ou até mesmo criar falsas ideias, falsas ilusões, no sentido positivo. Então, pela falta de comunicação, o casal não coloca ali na ponta do lápis, né? Não dialoga sobre o que querem para o futuro, então cada um acaba criando uma ilusão na sua cabeça e quando chega mais para frente, depois de um tempo, mas eu não quero ter filhos. Mas eu quero ter 3 filhos. Mas você nunca disse que queria ter 3 filhos. E, enfim, cria essa falsa ilusão. Então a comunicação poderia desfazer isso. Então aqui eu quero trazer uns tópicos de justamente o que precisaria ter um relacionamento para ele ser bom, ele dar certo. Então a essência do êxito do convívio da dupla evolutiva está na vivência do binômio afeição-discordância, que é justamente aquela questão, o equilíbrio do amor e da questão das coisas que cada um concorda e das discordâncias. Então deve-se considerar as coesões e as dissociações entre as consciências. Então justamente aquela questão das coisas que concordam e das coisas que discordam. Na formação e manutenção da dupla evolutiva vitoriosa entram 2 categorias de coesões, então das coisas concordantes. As concordâncias intraconscienciais, que seria dentro da relação, daí são 6 condições. Eu resumi isso aqui e tentei traduzir. Vamos lá. Primeira, a atração mútua sexual na intimidade do casal. Acho que isso aqui não precisa nem explicar, né? 2, a atração afetiva, o amor, o afeto puro, a felicidade intercambiada através de uma série de harmonias. Então é aquela questão do carinho, da afeição, enfim, né? Do amor ali em si, dessa troca de carinho, de afeto. 3, o nível de lucidez das consciências. Então, beleza, estamos numa relação em que iniciamos ali num patamar mais ou menos igual de consciência. Pode acontecer que no decorrer do caminho, uma pessoa acaba ficando um pouco mais consciente do que essa, o que pode haver conflitos e separação. Se as duas consciências, se as duas pessoas caminham juntas, as duas se elevando nessa consciência, a questão de dar certo é muito, né, maior. Nesse sentido. A fidelidade interpessoal, que não é o direito de propriedade, uma das causas básicas dos fracassos das uniões interpessoais. Então, a fidelidade interpessoal, aqui ele não quer dizer essa questão justamente da posse, né, que a gente já falou antes. Mas a fidelidade, eu Emily, fugindo aqui da obra do Valdo Vieira, eu entendo que a fidelidade é mais nessa questão
de haver essa verdade entre as pessoas, não mentiras. Então, para mim, tem muito mais peso essa questão da mentira do que uma traição, né, a pessoa ficar com outra pessoa, digamos assim. Mas isso sou eu. O quinto ponto, a sinceridade. Então, as duas pessoas elas precisam estar bem e ser sinceras uma com a outra. Se não tem essa sinceridade, vai ter mentira, que vai ter a quebra da confiança e não vai dar muito certo. Então, o sexto ponto, sentimento de responsabilidade cosmoética. Que cosmoética é tipo, né, obedecer essas leis espirituais, enfim, essas leis divinas. Sentimento de responsabilidade de cosmoética ou compromisso interconsciencial profundo entre uma consciência parceira e outra. Então, é ter esse sentimento de responsabilidade entre os dois, de querer crescer, de querer evoluir e... Com respeito, né? Justamente. Ter isso em conjunto. E daí essas foram as coesões intraconscienciais que são dentro da relação. E daí tem duas que são para além da relação romântica. Então, duas coerências que também dizem respeito ao casal, mas que não necessariamente se referem ao convívio ali, digamos assim. O primeiro, as condições e os trabalhos compartilhados para a execução da programação existencial em conjunto. Para além da relação. As atividades e os trabalhos compartilhados para a execução da programação existencial em conjunto. O que isso quer dizer? Sai. Programação existencial. Quando a gente escolhe encarnar, a gente vem mais ou menos assim com uma ideia, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, talvez eu vou encontrar essa pessoa, daí a gente vai fazer isso aqui tudo junto, enfim. Uhum. Então a gente escolhe fazer um trabalho, uma atividade em conjunto para sanar essa programação existencial, né? Para cumprir com essa programação existencial em conjunto. Porque a gente vem com aqueles trabalhos que a gente vem fazer individualmente, mas às vezes a gente pode encontrar essas pessoas, essas almas afins e trabalhar isso em conjunto. Segundo ponto, a busca da execução da tarefa de esclarecimento e da policarmalidade. No caso, a vivência da reciclagem existencial, da inversão existencial, planejamento A2. Grego isso aqui, né? Vamos lá. A busca da execução da tarefa de esclarecimento, da policarmalidade. Então, todos nós tem a lei da ação e reação. Tudo que a gente faz tem uma reação. Então, pode ser que a gente esteja nessa vida aqui e ainda a gente precisa... Ainda não tivemos a reação de uma ação que tivemos no passado. A gente ainda precisa não pagar, mas a gente precisa colher o que a gente plantou no passado. É o karma. Então, mas também tem o karma em grupo, que é essa ação e reação que a gente colhe em grupo. Essa atividade que a gente precisa fazer em grupo. Que pode ser que seja nesse convívio a dois, né? Nesse casal. Uhum. Então, buscar a execução dessa tarefa e o esclarecimento de cumprir com essa atividade, essa tarefa, né? Essa colheita do karma. E no caso, a vivência da reciclagem existencial, que é justamente buscar evoluir, buscar melhorar em dois. E a inversão existencial, planejamento A2, que é justamente trazer essa questão da inversão resistencial. A gente vem aqui de um jeito e conforme a gente vai vivendo as nossas ações, a gente vai inverter da forma que a gente veio. Enfim, evolução. Buscar sempre melhorar.
Isso dentro do casal, dentro dessa relação afetiva. Então aqui eu trouxe alguns pontos do que seria indispensável para um relacionamento romântico ser bom, ser ok, né? Ser saudável. O amor incondicional. O amor incondicional é aquela questão de querer ver o outro bem, de, né, não prender, né, ser livre mesmo. Então, se o outro quer ir jogar futebol com os amigos toda quinta-feira à noite, vai, seja feliz. Não vou ficar desconfiando, vou lá encontrar com as minhas amigas e pronto. E, enfim, é crescer junto. O amor incondicional é querer ver o outro feliz, mesmo não estando com a gente. Então, a questão da comunicação, que é primordial também, como a gente já conversou. A transparência, justamente falar, ser transparente sobre o que está sentindo, ser transparente sobre o que quer para o futuro, deixar isso muito claro sempre. Regras criadas em conjunto. Num relacionamento que está iniciando, ou que é muito longo, enfim, são criadas regras, se há essa transparência, essa comunicação, de uma boa convivência ali, né, para o relacionamento dar certo. E conforme vai passando os anos, as pessoas vão evoluindo, as coisas vão mudando, e essas regras precisam ser revistas. Então, que haja essa coerência entre os dois, essa comunicação entre os dois, para reverem essas regras criadas em conjunto para o relacionamento continuar da melhor forma possível. Liberdade para ser quem é. Eu acho que não precisa nem explicar muito isso, né? A responsabilidade conjunta para ambos evoluírem. É ter essa consciência mesmo de que tá todo mundo aqui para ser quem se é, para crescer, para evoluir, e que nessa relação os dois possam crescer juntos, né? Possam ter essa consciência e essa responsabilidade e essa união mesmo, né? De quererem crescer, quererem evoluir. Então, o que mais vocês acham indispensável para um relacionamento romântico dar certo? Acho que tá tudo bem colocado. Amor incondicional, comunicação, transparência, regras criadas juntos. Dentro da transparência já vem o planejamento, né? Que é saber as metas. A liberdade para ser quem é, né? Aquela questão de você poder falar sobre assuntos e até a questão de, tipo assim, do respeito, né? Por exemplo, eu tenho determinada opinião sobre certo assunto e o meu companheiro tem outra opinião sobre o assunto. Não querer mudar a opinião do outro, mas respeitar, porque, né? Isso também é muito importante, apesar das diferenças, saber respeitar também, né? Porque são duas histórias diferentes, né? Duas vivências diferentes. Então, acho que é isso. Também responsabilidade conjunta para ambos evoluírem. Dentro dessa evolução também respeitar o espaço do outro de evolução, né? Tipo, ok, estamos trabalhando para mudar certas coisas, mas não querer que seja uma evolução sob pressão, né? E também não querer impor o modo que deve ocorrer essa evolução, né? Porque cada um tem a sua particularidade. E vocês? O que eu vou falar? Não tenho relacionamento nenhum, então. Mas já teve, né? Mas. Já teve? Ué, com teu filho? Não teve relacionamento? Teve, mas Então, fala um pouquinho. teve e também acabou, né? O nosso relacionamento é velho, né? Nós duas que se... né? Que se relaciona, né? Novo, tipo, Isso aí. Então tá, meu povo. Acho que foi bem compreendido, bem trabalhado esse capítulo. Eu tenho algumas anotações aqui. Vai lá, manda. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Manda que eu fugi bastante do evangelho. Não, tá certo. Eu pontuei sobre a questão cultural, né?
de que a gente tem as relações, as formas de construir família, de se relacionar. Só que isso também veio muito da cultura, né? Que é o que a Emily trouxe pra gente no começo, né? Que a gente vive numa bolha, querendo ou não, aqui em Jaraguá do Sul, de como os relacionamentos são formados. Mas só que se a gente sair daqui, a gente for... Cara, pode ser pro litoral, pode ser pro estado vizinho, pode ser, enfim... Não para muito longe, a gente vê que existem outros tipos de relacionamento, né? Já foi trazido aqui. Aí a gente tem aqui uma anotação que eu falei aqui sobre como as relações elas são construídas, né? Então, no meu ver, com base naquilo que eu acredito, eu acho que de primeiro momento a gente tem aquela conexão pelo físico, né? Que a gente admira aquela pessoa, a gente acha aquela pessoa bonita, né? Nossa, que linda e tal. Então a gente tem primeiro esse contato. Depois a gente vai para a parte da conversa, né, do relacionamento, onde a gente vê as compatibilidades ali, da consciência, dos sentimentos, de como aquela pessoa fala. Aí depois disso a gente começa a conhecer a pessoa através da história de vida dela, né? E a partir disso a gente começa a entender as diferenças. Então eu acredito que os relacionamentos são construídos disso, né? De primeiro o físico, depois as questões das conversas, a história, a gente vai conhecer a história da pessoa, e daí então a gente vai entendendo as diferenças. Certo? Eu pontuei aqui também uma questão sobre a questão do... Se não existe mais coisas em comum, então não existe o porquê se manterem juntos só por causa de um medo de que seja algo errado, né? A gente vê muito hoje em dia, infelizmente, talvez nos casais... Hoje em dia, né, até essa liberdade que a gente tem hoje em dia de trocar de pares ou tipo de escolher, as pessoas veem como isso como algo banal. Não sei até que ponto isso é banal, né? Porque não sei se essa facilidade também torna a questão de construir um relacionamento talvez menos trabalhosa, né? Porque, querendo ou não, relacionamento é trabalho em conjunto. Sim. E essa facilidade talvez, de fato, traga essa banalidade. Então a gente tem que trabalhar essa questão do equilíbrio entre o passado que diz que você não pode ficar trocando, né? E o atual que dá essa facilidade de troca. Né? E aqui eu anotei sobre a questão da união pela afinidade, né? Onde o casal se une de fato para crescer, para evoluir, para, né? A gente partiu de um ponto, né? Por exemplo, trazendo aqui eu e o Felipe, né? Eu vejo pela nossa história que a gente tem muitas coisas em comuns, né? Tanto que no começo da nossa relação, eu até lembro que eu comentava com a Emily, né? Tipo, eu achava... Eu via eu e o Felipe muito igual, assim, tipo, unha e carne, a gente é muito parecido e tal. E conforme foi passando o tempo, tipo, de fato a gente não é muito parecido. A gente tem essas compatibilidades do começo, mas só que conforme convive a gente vê que a gente também tem diferenças. Mas apesar dessas diferenças, a gente consegue se respeitar e entender, não, tudo bem, ele é essa pessoa, ele tem a história de vida dele e tá ok, vamos se respeitar, e a gente consegue construir metas, né, que vão ser maiores do que essas diferenças, né? E não, é claro, deixando com que essas diferenças ultrapassem o limite que eu imponho, né? Que a gente, né, se impõe de respeito um ao outro. Uma coisa que eu tinha muito em questão de relacionamento, né? Trazendo essa parte cultural, né? Da heteronormatividade, é que eu passei por um preconceito comigo mesmo em relação à minha sexualidade, né? Me ser gay e tal, tipo, foi bem difícil pra mim a construção disso. De fato, só foi entender que tava tudo certo, que não existe uma lei divina que vai me castigar com 24 anos, né? Quando eu me permiti entrar em um relacionamento, viver a espiritualidade e ver que de fato tava tudo bem. E entender que também, né, como a própria Bíblia era a arma que era usada contra mim, por vir desse aspecto mais religioso ali do cristão. Daí na própria palavra a gente vê ali em Apocalipse, se eu não me engano, que existe até um versículo que fala que Deus não vê o homem e a mulher pela carne, mas pelo Espírito. E quando eu leio isso, eu entendo que a gente não precisa se apegar, entendi que eu não precisava apegar as questões carnais, ou seja, do físico masculino e feminino, homem e mulher. Que a gente é energia, que existem várias camadas de relação, e que para além do corpo a gente está trabalhando a energia. Então a partir disso eu entendi que, tipo, tava tudo bem e não existe essa questão, né, da matéria tão densa assim, né, que hoje em dia, querendo ou não, muita gente fica presa. Uhum. Então essa foi a minha percepção.
ele estava muito contra como é que eu vou dizer, que nem você diz que é gay, né? Uhum. Tinha gente que estava contra isso? Sim, dentro da minha própria família, quando eu... Da família tinha? Sim, tipo assim, não tanto o meu pai, assim, nem minha mãe, tipo, era uma aceitação velada, porque, podia, mas não dentro de casa, tipo, é lá fora, sabe? Então, tipo, foi uma aceitação, mas só que não... Já não leva pra aceita. marginalidade, né? Tipo assim, pode, mas não aqui dentro, sabe? E quando eu até falei sobre a questão da homossexualidade, eu tive pessoas próximas a mim, bem próximas, que falaram, mas você sabe que você vai pro inferno, né? Tipo, Não tem isso pro inferno. então, tipo, foi bem pesado, assim, sabe? Mas hoje em dia, graças à evolução, né, que eu busquei, eu entendo que essas coisas são... Esses comentários são banais. Comentários banais de uma consciência antiga, de uma lei antiga, que não cabe mais no tempo de hoje. Preconceito. Preconceito, Exato. Uma questão cultural que tá impregnada e que... Então tá, hoje a gente focou mais nesse relacionamento romântico, né, de casal. Uhum. Lembrando que não é o único relacionamento da nossa vida, não é o principal, porque antes disso a gente tem um relacionamento com o pai, com a mãe, com mães, com pais, com a família, Irmãos também. amigos, né? Mas hoje focamos nisso. E para a gente encerrar, eu queria trazer aqui também que antes de um relacionamento a dois, existe um relacionamento com a gente mesmo. Exato. Então a gente precisa ter o autoconhecimento, a gente precisa saber quem nós somos, o que a gente sente, o que a gente precisa construir dentro de nós para também estar num relacionamento saudável. Exato. Porque, querendo ou não, o outro é um espelho de nós mesmos. O outro vai refletir mais ou menos o que a gente é. Se a gente não tiver amor próprio, se a gente não tiver essa autoconfiança, essa autorresponsabilidade, a gente não pode colocar isso nas costas do outro. Eu vou fazer uma pergunta para você. Existe amor a três? Por que não? Existe, né? A 3? Sim. Aí existe. A Amy e o Lipe é um tipo de amor a três, só que nós somos amigos, é um amor de amigos. Mas, sim, por que não? Falar em outra parte. Sim, mas por que não? Olha, eu nunca vivi um convívio assim, mas eu não acho que seja... É que a gente está numa sociedade em que a construção cultural a longa data é essa construção a dois, que não pode abrir para outras pessoas, e que é só os dois. Mas lembra que eu falei lá no início a questão de uma família, né, na comunidade indígena? Sim. Que a família é a comunidade? Sim. Eu não quero entrar nessa questão mais a fundo, porque eu não tenho realmente conhecimento, mas pode ser um exemplo. E existem trisais. E por que não poderiam existir? Assim como uma convivência a dois, uma convivência a 3 ou a 4, são aquelas 3 ou 4 pessoas que precisam estar de acordo com aquele relacionamento. Não é nós aqui que temos que impor o como o outro deve viver. Isso é verdade, por isso que eu fiz essa pergunta. Eu conheço particularmente uma senhora, que ela deve ter 50, 40, entre 40 e 50 anos, que ela tem um relacionamento junto com o marido dela, e ela fala abertamente que o relacionamento dos dois, ele é um relacionamento livre, não é preso, mas é porque os dois entrarem em concordância, tem essa maturidade, uma coisa muito... São as regras criadas em conjunto. Exato, muito linda que ela falou, foi tipo assim, lá na minha casa é tudo aberto, porque de fechado já basta o mundo. Então, tipo, é uma questão de consciência, de entendimento. Claro, não é porque o outro tá fazendo que eu vou fazer. Tem que ver se cabe a você. Se cabe a você, ok. Se não, tudo bem, o outro tá vivendo a vida dele na casinha dele. Eu vou viver a minha vida do jeito que é melhor pra mim. E é isso aí. Vai trabalhar. Vamos encerrar então. Sim.